E aí, pessoal, tudo bem? Vocês acreditariam se alguém lhes dissesse que um ministro da Saúde defendeu numa entrevista o lucro dos hospitais privados que agora estão perdendo o dinheiro, estão perdendo lucratividade por conta da pandemia do coronavírus e o isolamento social que ela impõe, a quarentena, o lockdown? Pois vejam esse vídeo rapidinho. Os hospitais estão quase quebrando, porque eles perderam o seu movimento normal das cirurgias eletivas, são aquelas que não são emergenciais, né? Os acidentes de trânsito caíram muito, né? Também era um motivo de faturamento dos hospitais, e a Covid não está ocupando, na maioria do país, os leitos. Então nós estamos ainda quebrando todo o nosso sistema hospitalar financeiramente. Por quê? Eles não podem fazer o seu trabalho normal e também não tem clientes Covid em todo o país para ocupar os leitos. Então, o que é que vocês acharam? Ricardo Barros, deputado federal do PP do Paraná, ministro da Saúde do governo golpista de Michel Temer, não teve nenhum pudor em reclamar publicamente, numa entrevista numa televisão de alcance nacional, que os hospitais privados, coitados, estão perdendo dinheiro. Eu queria comentar rapidamente 3 pontos. Em primeiro lugar, só alguém com um grau de vilania tão grande como Ricardo Barros para falar uma coisa dessa, e tendo em conta o seu histórico de lobista dos planos de saúde e lobista da rede privada de hospitais, enfim, da saúde privada no Brasil, que até o governador Flávio Dino chama com muita precisão de indústria da morte. É uma indústria que no Brasil tem uma taxa de retorno, uma taxa de lucro de 16%, enquanto nos Estados Unidos essa taxa de lucro é de 4%, na maioria dos países está em torno disso, até menos do que isso em alguns países. Só alguém que não é outra coisa além de lobista desse setor da sociedade, a saúde privada, poderia chegar a esse grau de vileza e falar uma coisa como essa. Em segundo lugar, isso também só poderia partir de alguém que, quando foi relator do orçamento da União em 2015 na Câmara dos Deputados, na verdade na Comissão Mista do Orçamento, Câmara e Senado, ele propôs e defendeu até quando pôde, o corte de 10 bilhões de reais do orçamento do programa Bolsa Família. Um programa que ajuda a aliviar a miséria de mais de 50 milhões de pessoas no Brasil, e que naquele momento ele propunha um corte de quase 1/3 do orçamento do programa, o que ia fazer com que mais de 3 milhões de famílias, ou seja, mais de 10 milhões de pessoas fossem jogadas completamente na miséria, sem amparo nenhum do Estado. Em terceiro lugar, isso me lembra muito um filme, estou falando aqui da Argentina, isso me lembra um filme argentino que foi responsável, inclusive, por uma mudança na legislação das seguradoras, dos seguros de trânsito relacionados com os hospitais também, o setor de saúde, que é o filme Carâncio, que no Brasil recebeu o nome de Abutres, e que é estrelado pelo Ricardo Darín. Vou até colocar aqui para vocês verem e lembrarem, para quem não viu ainda, é assistir para ver só gente como os Carâncios, os Abutres desse filme, e o Ricardo Barros no Brasil, para falar uma coisa como essa, defender a máfia da rede privada de saúde no Brasil. Fica aqui o meu repúdio, a minha indignação. Em outro vídeo até usei palavras mais duras para me referir a essas declarações do Ricardo Barros, mas se a gente pondera um pouco, não vale a pena, mas que é um grau de canalice absurdo, isso é. Um grande abraço, cuidem-se, fiquem em casa.